Nosso trabalho fala sobre as bacias hidrográficas do Brasil, suas principais características. As águas que iremos falar ao decorrer da apresentação estão distribuídas nas bacias hidrográficas que se espalham pelo planeta. O que é uma bacia hidrográfica? É uma área delimitada por divisores, onde ela é captada e escoa para um rio principal. Nos divisores de água é onde ela se inicia as nascentes, que surgem nos topos de declividades ou morros, originando um curso de água. O rio principal possui afluentes e subafluentes. As bacias são divididas em 3 cursos. O alto curso, onde fica localizado a nascente, onde a água escorre com uma maior velocidade. O médio curso, onde a velocidade é um pouco reduzida e começa a ser levado sedimentos. E o baixo curso, que é onde já está chegando próximo ao mar, onde ocorre a deposição dos sedimentos carregados através do rio. E ao redor do rio, das bacias, temos as matas ciliares, que ajudam a evitar a retirada desses sedimentos e ajudam na preservação do rio e da nascente. Bacias hidrográficas do Brasil. O Brasil é um país muito privilegiado quanto a recursos hídricos. Ele possui 14% de toda a água doce mundial. E de acordo com o IBGE e o CNRH, que é o órgão responsável por esta área, o país ele possui 12 bacias hidrográficas. Bacia Amazônica. A Bacia Amazônica é considerada a maior bacia hidrográfica do planeta. Essa bacia está presente no Brasil, em diversos estados brasileiros, no Peru, Colômbia, Equador, Venezuela, Guiana e Bolívia. Ela ocupa uma área de 5.846.100 km². Possui a sua nascente nos Andes, mais especificamente no Peru. Apresenta grande potencial para a geração de energia hidrelétrica e é utilizada para o transporte rodoviário. Bacia do Rio São Francisco. A Bacia do Rio São Francisco ocupa uma área de 640.000 km², correspondente a cerca de 8% de todo o território brasileiro. Ela abrange estados como Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e o Distrito Federal. O principal rio da Bacia São Francisco é o Rio São Francisco, também conhecido como Velho Chico. Ele tem sua nascente na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e passa por diversos outros estados, percorrendo mais ou menos 2.000 quilômetros. O Rio São Francisco se divide em 4 trechos: o Alto, Médio, Submédio e Baixo São Francisco. Esse rio é um rio perene, ou seja, mesmo nas épocas de estiagem, ele não seca. E uma coisa muito importante é que a bacia do Rio São Francisco vem sofrendo muito com as perdas da mata ciliar, que basicamente é a mata de encosta dos rios. Essas matas ciliares, elas vêm sendo desmatadas, queimadas e diversos outros fatores para principalmente implementação de ou áreas urbanas ou áreas agrícolas, ou então para pecuária, criação de animais. E isso está gerando o assoreamento dos rios. Os rios estão ficando mais rasos. A bacia do Rio São Francisco é responsável por fornecer água potável e energia para a população de cerca de 520 municípios. Bacia hidrográfica do Parnaíba. Essa bacia é localizada no Brasil, na região nordeste do país. O rio Parnaíba é um dos maiores da região nordeste, nascendo na Chapada dos Mangabeiras, que em seu trecho é dividido em 3 cursos ou subbacias, tendo o Alto Parnaíba, Médio Parnaíba e Baixo Parnaíba. E
indica também a divisão dos estados do Piauí e Maranhão. Essa bacia abrange os estados do Piauí, Maranhão e Ceará, com uma área de 340 mil km², ocupando cerca de 4% do território brasileiro, que serve para navegações e geração de energia elétrica. Porém, com o passar do tempo, com desmatamentos, queimadas para fazer pastagens para pecuária, começou o assoreamento, devido à falta das matas ciliares dificultar a passagem de embarcações, diminuindo a vida na água. Bom, a bacia do Tocantins-Araguaia ela é uma bacia hidrográfica brasileira. Ela tem esse nome porque os dois rios principais são o Rio Tocantins e o Rio Araguaia. E ela está situada totalmente dentro do Brasil, ou seja, ela também é considerada a maior bacia do Brasil. Ela ocupa cerca de mais ou menos 967.059 quilômetros quadrados, o que dá mais ou menos cerca de uns 11% do nosso território brasileiro. Nessa bacia está situada duas hidrelétricas, que é a Tucuruí e a Lajeado, que dá bastante importância econômica para essa bacia. Bom, a bacia do Paraná ela está presente no Brasil, na Argentina, no Paraguai e no Uruguai. Ela tem cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Ela recebe as suas águas do Rio Paraná e por isso tem esse nome. Ela apresenta uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que no caso é a usina binacional Itaipu. E juntamente com a bacia do Paraguai e do Uruguai, ela forma a Bacia Platina. Bom, a Bacia do Uruguai é uma das bacias hidrográficas do Brasil e ela fica localizada na região sul do país, mais especificamente nos estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E ela recebe esse nome porque o rio mais importante que essa bacia recebe as águas é o Rio Uruguai. E ela também se estende para os nossos países vizinhos, que no caso são a Argentina e o Uruguai. Ela ocupa mais ou menos 385 mil quilômetros quadrados de extensão. Dessa metragem da extensão dela, 180 mil quilômetros quadrados e está localizada dentro do Brasil, e o que dá mais ou menos cerca de uns 2% dentro do nosso território. Ela é considerada uma bacia hidrográfica com um potencial hidrelétrico muito grande, porque ela tem muitas usinas instaladas nela. E tem as que se destacam, que no caso é a usina hidrelétrica binacional de Salto Grande, a usina hidrelétrica de Itá, a usina hidrelétrica de Machadinho e a usina hidrelétrica de Foz do Chapecó. Agora vou falar sobre a bacia hidrográfica do Paraguai. A bacia hidrográfica do Paraguai, ela é típica de planícies, né? E ela apresenta uma grande extensão para a navegação. Ela está presente em dois estados também, né? É o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. Ela tem uma área de 361,350 km². E o principal rio dela é o Rio Paraguai e nasce na Chapada dos Parecis. A bacia hidrográfica do Atlântico Nordeste Oriental. Essa bacia é responsável por drenar a água de uma área de 287 mil km². E ela está nos estados de Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. A região hidrográfica do Atlântico Nordeste Ocidental é uma das 12 regiões hidrográficas do território brasileiro. E ela tem 254 km² e aglomera quase todo o Maranhão e uma boa parte do Pará, do leste do Pará. Ela tem dois biomas, que são o bioma amazônico e o bioma do Cerrado. Bacia Hidrográfica do Atlântico Leste. Sua extensão
é de 388 mil km², abrangindo cerca de 4,5% do território brasileiro, localizada na região Nordeste, em Sergipe, Bahia, e Sudeste, Minas Gerais e Espírito Santo. É uma região de clima tropical e seus biomas são Mata Atlântica, Caatinga, manguezais e parte do Cerrado. Tem grande importância socioeconômica para o abastecimento de municípios e na irrigação. Suas subbacias são Jequitinhonha, Vaza Barris, Contas, Mucuri, Itaúnas, São Mateus, Itapicuru, Paraguaçu e o Pardo. Bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. Ocupa uma área de cerca de 229 mil km², abrangindo cerca de 2,7% do território brasileiro. Presente na região Sudeste, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Tem grande importância econômica para a região mais populosa do Brasil, ou seja, o fornecimento. Seu bioma é Mata Atlântica e ocupa as usinas de Henri-Borden, Paraibuna, Funil, Aimoré, Nilo, Paçonha, Nasceremas e Porto Estrela. Suas subbacias são Paraíba do Sul, Rio Doce, Rio Itapemirim, Rio Itapoína, Rio Jacu, Rio Ribeira e Iguapé. Bacia hidrográfica Atlântico Sul ocupa a área de 186 mil km², sendo 2% do território brasileiro. Possui grande importância socioeconômica para a região, sendo uma das mais desenvolvidas regiões do país. Seu clima é temperado, seus biomas são Mata Atlântica, Matas Aracaúrias e Manguezal. Abrange o Pará, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e pequena parte de São Paulo. O turismo, agricultura e mineração são as principais atividades econômicas destacadas da região. Suas subbacias são Guaíba, Jacuí, Gravataí, Taquariantas e Itajaí do Sul, entre outras. Devido ao Brasil ser um país abundante em água, possui muitas vantagens. Porém, se não cuidarmos bem dessas bacias, elas irão se acabando aos poucos e aumentando a sua contaminação, devido ao mau uso e o desmatamento.